Lucas 19, vou ler aqui, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, verso 1, fala: Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhes disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isto e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Nós olhamos aqui, meus irmãos, Zaqueu, um grande exemplo de um homem que ali correu, lutou para conhecer o Senhor Jesus. Isso é importante na vida de cada ser humano, batalhar para conhecer o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ia passando por Jericó, e essa cidade tinha sido construída sobre uma maldição. Ainda assim, o Senhor Jesus honrou com sua presença, pois a palavra remove a maldição. Isso é muito importante. Tem pessoas que ficam preocupadas com maldição de família. Minha família teve uma tradição de maldição. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus e dedicamos a Ele, toda maldição cai por terra. Se tornamos nova vida com o Senhor, amém? Isso é importante na vida de cada um, para que nós tomamos posse do Senhor Jesus em tudo. Embora não deveria ter sido reconstruída aquela cidade, embora não deveria ter sido reconstruída Jericó, mesmo assim, aleluia, não é pecado viver nela, já que foi reconstruída. Então, não era para ser reconstruída, mas já que havia sido reconstruída, não era pecado viver ali em Jericó. O Senhor já estava indo para outro lado do Jordão, a Betânia, uma cidade próximo a Jerusalém. Então aqui o Senhor Jesus com a multidão, indo para Betânia, e ali passava por Jericó. Quem era este Zaqueu e o que fazia? Aqui nós podemos olhar quem era Zaqueu e o que ele fazia. Seu nome indica que ele era um judeu. Zacai era um nome comum entre os judeus. Ele era chefe dos publicanos, uma espécie de arrecadador geral. Outros publicanos trabalhavam subordinado a ele, era cobrador de impostos. Então ali Zaqueu trabalhava para o Império Romano, e por ele trabalhar no Império Romano, os judeus odiavam o samaritano, ainda mais ele cobrando impostos dos judeus para o Império Romano, e vivia debaixo do ódio dos judeus. Os judeus já tinham pavor dele, principalmente Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que cobrava para o Império Romano naqueles dias. Nós olhamos, era uma pessoa de autoridade, que investigava sobre o Senhor Jesus. O Senhor Deus tem os seus entre todo tipo de pessoa. O Senhor Jesus veio para salvar todos. Olhamos um lado importante da vida de Zaqueu. Ele começou a investigar quem era o Senhor Jesus. Que bênção seria se todo ser humano parasse para conhecer quem é o Senhor Jesus. Se as pessoas fizessem como Zaqueu, começam a investigar, luta para conhecer, nosso mundo não seria como é hoje, seria tudo mudado. Que quem conhece o Senhor Jesus tem uma vida transformada. O Senhor nós não vemos com nossos olhos,
Mas a partir do momento que nós lutamos para conhecer Ele, começamos a invocar o Seu nome, invocar a Sua presença, nós sentimos a Sua glória, a Sua virtude. Nós temos uma confirmação direta que Ele vive onde? Sentindo a Sua glória em nosso ser. Nós sentimos a virtude, a presença de nosso Rei e Senhor Jesus nesse nosso tabernáculo, nesse nosso corpo. Amém? Vamos pela glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus veio para salvar todos. E ali Zaqueu, aquele homem odiado pelos judeus, mas queria conhecer o Senhor Jesus. A condição de Zaqueu no mundo era destaque, era rico. A maioria dos publicanos eram de poucas condições, mas o chefe dos publicanos tinha um grande patrimônio. Então, quando nós olhamos, a maioria dos samaritanos não tinha condições, mas já Zaqueu tinha um patrimônio grande. Ele conseguiu um grande patrimônio. Olhamos de um lado, o Senhor Jesus tinha mostrado como era difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Agora ele dá exemplo de um homem rico que estava perdido e foi achado. O Senhor Jesus havia falado, dado exemplo, o quanto é difícil uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Por quê? As pessoas que de alta condição, eles se prendem em cima do dinheiro, da sua posição, se julgam muita coisa. Então o que o Senhor Jesus falou, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha que o rico ser salvo, porque ele se prende no que tem. Mas aqui o Senhor Jesus já mostrou o lado de uma pessoa rica que realmente reconheceu Ele como Senhor. Então não é impossível o rico ser salvo. O que precisa é ele ter um coração quebrantado. Amém? O que precisamos em nossa vida para sermos abençoados é nós reconhecermos a necessidade de humilharmos debaixo a potente mão do Senhor em tudo. Amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então nós olhamos para essa palavra, o quanto é importante nós vermos essa parte que o Senhor Jesus diz sobre o rico. Em seguida o Senhor Jesus tinha mostrado como era difícil para os ricos. Ele foi falar a maneira como Zaqueu se colocou no caminho do Senhor Jesus e o motivo para encontrá-lo. Aqui nós olhamos a maneira como Zaqueu se colocou no caminho do Senhor Jesus e o motivo para encontrá-lo. Ele tinha grande curiosidade de ver o Senhor Jesus. Quantas pessoas hoje aí fora, nesse mundo afora, têm curiosidade de saber por que esse povo é diferente? Por que esse povo, esses cristãos, esses crentes são diferentes? E muitos até dizem, por que eles obedecem tanto os seus pastores? Sim, nós obedecemos nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus. Amém? Ninguém está aqui para obedecer. A palavra diz que é dever do cristão honrar os vossos pastores. Honrar é uma coisa, honrar, mas que parte diretamente na vida dos irmãos, é um compromisso que cada um de nós temos em lutar para fazer a vontade do nosso Rei Senhor Jesus. Amém? De ser uma testemunha dele, de falar dele com ousadia. O meu amado vive. Humanamente eu não posso cuidar da vida de ninguém, mas o Senhor Jesus pode cuidar da vida de todos. Amém? O nosso Rei Senhor Jesus pode cuidar da vida de todos os nossos irmãos. Ele é Senhor, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele pode estar onde os irmãos estiverem. Amém? Onde você colocar a planta dos vossos pés, o Senhor Jesus, aleluia, é conosco. Então nós olhamos, ele tinha grande curiosidade para ver o Senhor Jesus e saber que tipo de homem era ele, tendo ouvido muito falar sobre ele. Isso é importantíssimo, tendo ouvido muito falar sobre ele. Ali, quando nós olhamos, aquele desejo para encontrar, o desejo para conhecer, esse desejo
Feliz é o homem que tem esse desejo para conhecer o Senhor Jesus. Feliz é o homem que tem esse desejo, eu quero conhecer essa pessoa de perto. Eu louvo o Senhor por isso, que aos 23 anos, eu tinha esse desejo dentro de mim, eu quero conhecer. Eu quero saber quem é essa pessoa tão preciosa, quem é esse companheiro, esse amigo tão santo. Eu louvo por conhecer o Senhor aos meus 23 anos e pouco. Isso é uma riqueza para nós. Como Zaqueu ali lutou para conhecê-lo, lutou para saber, aquela curiosidade. Vou ver. O verso 3 diz assim: assim correu adiante, subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Aqui nós olhamos, verso 3, nós devemos agora procurar ver o Senhor Jesus com os olhos da fé. Para ver quem é Ele, precisamos conhecer o Senhor Jesus. Quantos, meus irmãos, vamos falar no meio evangélico? Quantas pessoas evangélicas não conhecem o Senhor Jesus? Quantas pessoas se dizem até cristão e não conhecem o Senhor Jesus? É importante cada um de nós, por isso eu gosto de transmitir para os irmãos com grande transparência. Todos nós somos especiais aos olhos de nosso Pai. Todos nós temos o mesmo valor, ninguém é melhor aos olhos de nosso Pai. Então todos têm oportunidade de você conhecer quem é essa pessoa gloriosa, como Zaqueu. Nós devemos agora procurar ver o Senhor Jesus com os olhos da nossa fé. Com os olhos da fé, como não vemos o Senhor Jesus, como Zaqueu naqueles dias viu Ele na sua natureza humana. O Senhor está conosco hoje em espírito, amém? E a partir do momento que você começa a dedicar a Ele, você sente a sua glória, você sente a sua virtude, você diz que com convicção, aleluia, aqui com os olhos da fé, para ver quem é o Senhor, precisamos conhecê-lo. Aí você começa a conhecer, invocando esse nome, você sente a sua virtude, você sente o seu poder, você diz que com convicção, dentro de você, o meu amado vive, o meu precioso Senhor Jesus vive, Ele me guarda, Ele me protege e me abençoa, amém? Que todos tenham essa oportunidade santa, para conhecer essa pessoa doce, que é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Que nós façamos tudo, meus irmãos, para a glória do Senhor. Zaqueu não conseguiu satisfazer a sua curiosidade. A curiosidade dele queria ver o Senhor Jesus. E o Senhor já estava no seu ministério terreno, na sua natureza humana, porque era de pequena estatura e a multidão era grande. Com aquela multidão grande, ele baixinho, pequeno, ele não conseguiu, aquela curiosidade que ele tinha para conhecer o Senhor Jesus, mas devido à multidão, ele não conseguiu, falou, não vou conseguir devido à minha altura. O Senhor Jesus e o seu reino não veio com barulho, sendo destaque para que todos pudessem vê-lo. Como um de nós, ele se perdia em uma multidão, pois este era o dia da sua humilhação, era o dia da humilhação do Senhor Jesus. Ele veio como simples homem, perdia no meio da multidão. Se nós olhamos para o Evangelho segundo São João, capítulo 18, no momento que foram prender ele saiu diante da multidão e diz: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Não sabia que era ele. Tão simples que era o nosso Rei, Senhor Jesus. E hoje em dia, muitas vezes, o ser humano quer ser tão exaltado, reconhece que nós não para reconhecer que somos tão frágeis, somos pó. A pessoa se acha tão bom nessa vida, sendo que a nossa vida é tão curta, é tão passageira. Devia servir o Senhor bem de perto, amando, adorando e glorificando. O Senhor Jesus deixou um grande exemplo para nós. Então, quando nós olhamos para a palavra, como um de nós, ele se perdia em meio à multidão, pois era o dia da sua humilhação. Zaqueu era de pequena estatura, e todos à sua volta eram mais altos que ele, de modo que ele não conseguia ver o Senhor Jesus.
Dificuldade para Zaqueu. Ele olhou aquela multidão toda, eu queria tanto ver ele, mas a multidão impede. Sou pequeno, os homens são tudo mais altos que eu. Zaqueu ficou numa condição difícil. Muitos que têm pequena estatura têm grandes almas. Pessoas pequenas de estatura, mas têm grandes almas, são vivos de espíritos, precisam sim crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. As pessoas podem ser pequenas, mas que ele tem uma grande alma, um grande desejo de conhecer o Senhor Jesus, que ele possa crescer na graça e no conhecimento. Isso é uma riqueza, amém? Uma riqueza para cada um de nós, crescermos na graça e no conhecimento de nosso Rei e Senhor Jesus. 19 verso 4, diz assim a palavra, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Verso 4, diante da sua curiosidade, ele esqueceu da sua seriedade. Olha, a sua curiosidade foi maior que a sua seriedade, que ele era chefe, e ali, como chefe dos publicanos, correu adiante, como menino, subiu uma figueira brava para ver o Senhor Jesus. Aqui nós notamos pela palavra, o desejo. Ele esqueceu da sua posição, como chefe, ele tinha que dar exemplo, ser ali autoridade todo diante do povo. Ele esqueceu de tudo isso, correu como um menino, subiu naquela figueira brava. Os irmãos, vejam desejo, luta para conhecer o Senhor Jesus. Isso é importantíssimo, irmãos, na vida do ser humano. Lutar para conhecer quem é essa pessoa doce, quem é essa pessoa gloriosa, que é o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Vamos pela glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Os que desejam sinceramente uma visão do Senhor Jesus Cristo irão lutar para ter uma visão dele, irão enfrentar dificuldades e oposição. Precisa estar disposto a empenhar-se ao máximo para conhecê-lo. Isso é importante. As pessoas que querem conhecer o Senhor vão precisar o quê? Irão lutar para ter uma visão dele, irão enfrentar dificuldades, oposição. Quantas pessoas tentam tirar o cristão do caminho? Precisam de estar disposto a empenhar o máximo para conhecer quem é o nosso Rei, Senhor Jesus, amém? Os irmãos têm empenhado? Você tem lutado para saber quem é essa pessoa doce que está com você cada dia? Tem tomado posse? É só tomar posse que Ele é conosco em tudo, amém? Que nós tomamos posse do Senhor Jesus em tudo. Os que são pequenos, se fala espiritualmente humildes. Aqui se fala os pequenos, pessoas espiritualmente humildes, pessoas que dão lugar ao Espírito do Senhor, deve aproveitar todas as vantagens que puderem para subir até onde tem uma visão do Senhor Jesus. Não tenha vergonha de que precisam deste conhecimento. Uma pessoa que quer lutar para conhecer o Senhor Jesus precisa subir. Aqui se diz, se nós olhamos, subir até onde tem uma visão do Senhor Jesus. Se fala não ter vergonha de que precisamos deste conhecimento. Através do conhecimento da sua palavra, você tem uma visão gloriosa. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor dos teus passos? Para que você possa o quê? Chegar com confiança. Você tem algo na tua vida, você vai com a confiança. O meu precioso vive, eu sou dele, ele é poderoso para trabalhar na minha causa, ele é poderoso para resolver o meu problema. Você vai chegar com confiança ao trono da graça, vai chegar com confiança à presença de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa,
quero ficar em sua casa hoje. Olha a benção. O Senhor Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Ali estava, aleluia, ele estava ali naquela figueira para dar uma olhada no Senhor Jesus. Zaqueu lá naquela figueira. O Senhor Jesus olhou para cima e viu ele. E Zaqueu estava lá para olhar para o Senhor Jesus, para dar uma olhada. Quero ver ele, para dar uma olhada no Senhor Jesus. Decidido a observá-lo, mas não fazia ideia de que seria notado pelo Senhor Jesus. Jamais Zaqueu passou na mente dele que o Senhor Jesus ia preocupar com ele, ia ser notado por ele. Não fazia ideia. Então nós olhamos o quanto é importante, meus irmãos. Tem pessoa que pensa: o Senhor não está preocupado comigo não, o Senhor não está preocupado não. O Senhor está muito preocupado com cada ser humano que tem um coração quebrantado que quer Ele. O Senhor está preocupado com todos. O Senhor está preocupado com toda a raça humana, todos aqueles que têm um coração humilde, que tem lugar para Ele viver, para Ele morar. Ele quer estar, amém? Ele quer dar vida à raça humana, vida a todos quanto querem. Era uma honra muito grande, muito além do que merecia, para que ele pudesse imaginar sendo recebido pelo Senhor Jesus. É uma honra para ele, muito grande, ele imaginar: mas para o Senhor Jesus vai me receber, Jesus de Nazaré, diante dessa multidão, ele vai me receber. Aqueles que querem conhecer o Senhor Jesus será conhecido por ele. O ser humano que tem um desejo no coração: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer essa pessoa maravilhosa, eu quero sentir a sua virtude, eu quero sentir o seu poder, eu quero ser dele. O prazer do Senhor Jesus é fazer presença para que ele conheça, todos venham conhecer, amém? Feliz é o homem que tem esse desejo maravilhoso de conhecer essa pessoa doce, que é o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor, aleluia. Muitos vêm para ouvir a palavra do Senhor Jesus, por curiosidade, são despertados e seus corações transformados, além do que imaginavam. Por isso que é importante as pessoas ouvirem a palavra, muitas vezes até por curiosidade, depois são despertados, têm uma vida transformada, além do que imaginavam. Eu fui por pura curiosidade e conheci quem é Jesus. Feliz é esse que vem por curiosidade, conhecer essa pessoa gloriosa, que é o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Ele pediu a Zaqueu que descesse depressa. O Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Aquele a quem o Senhor Jesus chama deve descer, deve humilhar-se e não pensar subir ao céu por qualquer justiça própria. Os atrasos são perigosos. Isso aqui é importantíssimo, meus irmãos. Quando o Senhor ali ordenou que Zaqueu descesse, a quem o Senhor Jesus chama deve descer. Todos quantos são chamados pelo Senhor Jesus deve descer. Como? Deve humilhar-se, reconhecer que nós dependemos dele em tudo, que sem o conhecimento, sem ele, a nossa vida não tem fundamento, sem ele nós sofremos. E diz: e não pensar em subir ao céu por qualquer justiça. Não pensar em subir ao céu, que vamos estar com o Senhor de nosso jeito, sem aderirmos à palavra, de qualquer forma, sem mudança de vida. Não vai subir ao céu. E não pensar em subir ao céu por qualquer justiça própria. Ainda diz aqui, ó, os atrasos são perigosos. Os atrasos. Quantas pessoas diz: estou pensando, aceita Jesus. Não estou pensando, um dia eu vou aceitar.
Os atrasos são perigosos. Quantas pessoas são ceifadas? Quantas pessoas estão sob o muro da decisão para decidir a sua vida para a glória do Senhor e não tomam uma posição? São ceifadas. Meus irmãos, sem o Senhor Jesus é sofrimento eterno. Coisa mais triste desta vida é o ser humano partir dessa terra sem o Senhor Jesus. Sofrimento eterno. Ainda fala da segunda morte. A segunda morte se fala da separação eterna de nosso Pai. Onde vai estar o adversário de nossas almas. E toda a raça humana que tiveram vergonha de confessar esse nome, toda a raça humana que não tomaram posição e reconhecer esse nome maravilhoso, que é o Senhor Jesus, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho segundo São João 14,6, que nós tomamos posse da presença gloriosa de nosso Rei, Senhor Jesus. Verso 6. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria, que se fala da vitória. Zaqueu ficou dominado pela alegria de ter tal honra conferida à sua casa, e apressando-se desceu, recebeu com júbilo, com grande alegria. Zaqueu recebeu o Senhor Jesus. Quando o Senhor nos chama, nós devemos apressar e atender o seu chamado. Se somos chamados, devemos apressar em atender o chamado do Senhor Todo-Poderoso. Nós devemos receber alegremente o Senhor Jesus, que traz o bem a todos os que recebem. O Senhor Jesus traz a bênção a todos que o recebem. Quando tomamos posse, Ele preenche a nossa vida e nos abre uma fonte de alegria que jorrarão até a eternidade. Essa alegria, esse gozo que nós temos por dentro de nós, aquela alegria que você tem dentro de você, Jesus, o Senhor conosco, esse gozo, essa alegria, vai acontecer o quê? Vai nos jorrar para uma eternidade, para nós sermos filhos do Todo-Poderoso eternamente, para nós reinarmos com o Senhor Jesus eternamente, para recebermos de nosso Pai um corpo imortal, semelhante ao de nosso Rei, Senhor Jesus. Amém? Olha a alegria, olha o gozo para quem? Para os filhos do Todo-Poderoso. Amém? Quantos pela glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia! Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Não era a missão do Senhor Jesus no mundo buscar e salvar os pecadores? O Senhor Jesus veio para buscar e salvar os pecadores. Era a missão de nosso Rei, Senhor Jesus. Olhamos para tudo. Para onde deve ir o médico? O médico vai aonde? Se não aos enfermos. O médico não vai numa casa de uma pessoa saudável, ele vai na casa de uma pessoa enferma. O Senhor Jesus veio para buscar e salvar os que se havia perdido. Amém? Feliz é aquele que reconhece: para mim não tem mais jeito, eu preciso de uma solução, e a solução é o Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro remédio para essa raça humana ser feliz, para essa raça humana tomar posse dessa pessoa doce, que é o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. As provas que Zaqueu deu a conhecer, embora fosse um pecador, mas agora houve uma grande mudança. Na sua vida tornou-se um verdadeiro convertido. Zaqueu dirigiu ao Senhor e não o povo e disse: eis que dou agora metade dos meus bens aos pobres. Isto ele menciona aqui como um fruto de seu arrependimento, o grande arrependimento. O que eu tenho, vou dar a metade aos pobres. Só isso? Não ainda. Olha o que ele disse em seguida. Ele estava consciente como que adquiriu nem tudo foi de forma honesta e justa.
vou devolver 4 vezes mais. Ele diz: se eu extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais. As pessoas que eu extorqui, estou disposto a devolver 4 vezes mais. Os irmãos, vejam, onde o Senhor Jesus chega não muda tudo, meus irmãos. Onde o Senhor Jesus chega muda tudo. Os irmãos já têm experiência. Sua casa sentiu que o Senhor Jesus mudou tudo? Você já sentiu que o Senhor Jesus na tua casa faz total diferença, muda tudo? Você sente a sua glória dele lá? Se não sente, começa a invocar, começa a pedir para o Senhor. Diga para ele: Senhor Jesus, para minha casa ir bem, eu preciso do Senhor aqui. Eu preciso do Senhor no governo da minha família. Eu preciso do Senhor no cuidado de tudo, meu doce, meu precioso. Não permita que o adversário venha reinar na minha casa, não. Eu quero o Senhor aqui. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser o Senhor. Eu quero sentir que o Senhor está presente na minha casa. Eu quero sentir como o Senhor está na minha vida. Eu quero o Senhor na vida dos meus filhos, da minha esposa. Eu quero o Senhor presente na minha casa. Eu quero que o Senhor tenha liberdade dentro da minha casa. Amém? Os irmãos podem essa liberdade ao Senhor na sua casa? Quantos podem? Dê glória a Deus bem alto. Olha, aleluia. Dê lugar ao Senhor. Essa pessoa gloriosa, Ele quer que nós abrimos as portas e diga: fica conosco, precioso. O Senhor é tudo para nós. Amém? Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Essa é a riqueza para os filhos do Todo-Poderoso. Verso 9: Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é um filho de Abraão. Zaqueu também é um filho de Abraão, é um filho da promessa. Quantos filhos da promessa estão aí fora, sofrendo? E muitas vezes precisa de quê? Você. Falar com ousadia quem é essa pessoa gloriosa que está com você. Falar com ousadia. Vamos lá para adorar o Senhor. Vamos lá para sentir a presença dEle. Vamos lá para sentir essa pessoa amada. Vamos lá para você conhecer Ele de perto, para você ser abençoado. Precisa de cada um de nós falarmos com ousadia dessa pessoa maravilhosa que está conosco 24 horas por dia. O Senhor Jesus está conosco. O que precisa é eu, você, nós tomarmos posse. Não fica olhando: ah, mas eu não tenho uma carteirinha, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou isso. Meu irmão, você é um salvo para a glória do Senhor. Amém? O que o Senhor quer é um salvo. O Senhor está preocupado em ver cada um de nós, como Paulo diz: vocês são uma carta lida, uma carta de Cristo. Nós somos uma carta lida de Cristo. Onde você chega, as pessoas olham para você e dizem assim: você é diferente, você é evangélico. Outros nem perguntam. Às vezes você vai, principalmente às vezes você vai para o estado de São Paulo, você chega lá, ou outros estados, ou cidade de Minas, onde for, as pessoas nem perguntam, só olha para a gente e diz: ô irmão, mas por quê? Sobre nós está uma luz gloriosa. Amém? Sobre nós está o Senhor Jesus, que luz. Por isso nós somos, aleluia, o templo vivo do Espírito Santo. A partir do momento que você confessa Jesus como Senhor, você torna um templo do Espírito Santo. Que o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito habita por quê? Um dia nós confessamos esse nome maravilhoso: Senhor Jesus, eu quero o Senhor eterno. Confessamos esse nome maravilhoso que diz Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Ele bateu na porta, nós abrimos nosso coração: Senhor, entra, faz morada. Eu quero te amar, eu quero te adorar, eu quero ser do Senhor até que o Senhor venha me buscar. Amém? Que esse seja o desejo de todos nós. Não fica com a boca calada, não. Fala para mais pessoas. Que as pessoas sofrendo aí fora. Tem pessoas decepcionadas com o Evangelho e dizem: mas lá é só dinheiro, lá é só comércio, os pastores só meio de vida. Diga para ele: lá no nosso meio não tem isso.
Nosso meio não. Lá a obrigação, o objetivo do pastor é ensinar para nós o caminho que nós vamos reinar com o Senhor Jesus em glória. Amém? O objetivo nosso é conscientizar cada um, cada ser humano. Todos nós somos especiais para a glória de nosso Pai. Amém? Todos nós, todo ser humano tem um valor altíssimo aos olhos do nosso Pai Celestial. Ninguém pode perder essa tão grande oportunidade, essa tão grande salvação, diz Hebreus. Aleluia! Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então o verso 9 diz assim: Jesus lhes disse: hoje veio salvação nesta casa. Aleluia, porque este homem também é um filho de Abraão. Zaqueu é declarado agora como homem feliz. Agora ele se afastou do pecado, voltou para o Senhor Jesus. Agora ele recebe o Senhor Jesus em casa e se tornou um homem honesto, caridoso e bom. Hoje veio salvação a esta casa. Amém? Hoje veio, o Senhor Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. Qual casa? A vida de Zaqueu, a família de Zaqueu. Você é uma casa, você é um templo vivo do Espírito do Senhor. Esta igreja aí não pode ficar aqui na vinda do Senhor Jesus. Amém? Nós somos um templo vivo, nós somos a igreja do Senhor. Qual a igreja que vai ter? Pessoa por a placa ela não resolve nada, não vai levar ninguém para o céu. Quem vai levar nós para o céu é essa palavra viva aqui. Amém? Quem vai levar nós para o céu é essa palavra viva, se nós obedecermos, se nós mudarmos de vida, se nós remir o tempo, dia após dia, lute para estar com o amado, lute para estar com o Todo-Poderoso, aí nós vamos encontrar com Ele em glória. Amém? Os que lutarem como Zaqueu para conhecer o Senhor Jesus vão ser salvos. Que você lute, meu irmão, lute para ganhar os familiares, vizinhos, parentes, amigos, lute para levar esse nome doce às pessoas necessitadas. Olha o que o Senhor Jesus diz no último verso: pois o Filho do Homem, Jesus o Senhor, veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos, longe do Senhor Jesus, dominado, eu falo com experiência própria, dominado pela angústia e desespero, mas o Senhor Jesus nos salvou. Amém? A alegria veio, a felicidade veio. Ele é o nosso companheiro, nosso amigo, e o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Feliz são os cristãos de forma geral, sobre os quatro cantos da terra, que estavam perdidos e foram encontrados pelo nosso Rei, Senhor Jesus, para a glória do seu santo nome. Amém? Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração.